O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por exames na cabeça nessa quarta-feira após ter sofrido uma queda na sala da Superintendência da Polícia Federal, onde está preso. O boletim médico do hospital destacou que os exames de imagem evidenciaram lesões leves decorrentes do trauma. Quem tem todas as informações é a repórter Suane Guerreiro, direto de Brasília. Boa noite, Suane. Oi, Celso, Marina, muito boa noite a vocês, a quem nos acompanha. Bolsonaro ficou 5 horas aqui no hospital. Chegou por volta de 11h30 da manhã e deixou o DF-Star cerca de 4h30 da tarde. Ele realizou, então, os 3 exames que foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. Entre eles, a tomografia e ressonância magnética do crânio, além de um eletroencefalograma. Os exames, então, confirmaram que ele teve um traumatismo craniano leve, mas que não afetou a parte interna da cabeça, o que gerou alívio na equipe médica. Além disso, agora os médicos querem saber, então, o que pode ter causado essa queda. Pouco depois dos exames, ele foi liberado e agora fica o questionamento sobre o que causou essa tontura. A hipótese inicial era de que ele teria caído da cama, mas depois, devido a conversas com o ex-presidente, tudo indica que ele tentou caminhar no quarto e então teve uma tontura e caiu. Por que isso? Ele acordou do lado esquerdo da cama e o ferimento foi no lado direito da cabeça dele. Agora os médicos então levantam uma outra hipótese do que pode ter causado isso e um dos pontos principais que podem ter gerado essa sonolência e outras consequências foi a mistura de vários medicamentos que o ex-presidente está precisando tomar. Entre eles, 3 medicamentos somente para conter os soluços. Então essa mistura pode então ter causado esse quadro. Esta é a principal hipótese, mas também se trabalham com outras hipóteses ainda. Agora, a equipe médica da Polícia Federal vai acompanhar os próximos dias de Jair Bolsonaro, mas os médicos que costumam acompanhá-lo também querem estar presentes nesse acompanhamento. Além disso, a família do ex-presidente já confirmou que pretende, por meio dos advogados, acionar o Supremo Tribunal Federal em mais uma tentativa de que a prisão de Bolsonaro seja convertida para prisão domiciliar. Vamos ouvir então um trecho do que disse o médico Brasil Caiado, que conversou com a imprensa logo depois que esses exames encerraram nesta tarde. Inicialmente nós pensamos que fosse uma queda da cama, mas depois, posteriormente, conversando com ele, relembrando os fatos, porque no momento ele havia um pequeno déficit, apresentou um pequeno déficit de memória, oscilando, não sabia dizer. Por quê? Porque ele se levantou para o lado esquerdo da cama, mas a contusão, e a escrivaninha também era do lado esquerdo, mas a contusão foi do lado direito. Isso nos leva a crer que ele levantou, tentou caminhar e caiu. Não foi apenas uma queda da cama. Eu queria deixar claro isso, porque houve-se uma dúvida em relação a isso inicialmente. Bom, a posterior à nossa avaliação clínica primária ontem pela manhã, nós solicitamos os exames complementares, que é de praxe em qualquer traumatismo crânioencefálico, independentemente do grau. Porque nós precisamos dos exames justamente para elucidação e conduta. Em relação aos exames que foram feitos hoje, nós observamos uma lesão em partes moles da região temporal direita e da região frontal direita, caracterizando o traumatismo craniano leve e intracrânio não há lesão. Isso é bom para ele. O eletroencefalograma também normal. A partir disso, nós orientamos a transferência de volta, porque em relação a exames, nós não precisamos neste momento. Quando há um problema, nós médicos formulamos as hipóteses diagnósticas. Você suspeita de algumas coisas e traça uma linha de investigação. Em relação à crise convulsiva, não se confirmou
pelo exame, foi uma suspeita clínica. Fica no ar, mas provavelmente que não. E o que me chama a atenção no momento, desde ontem, ou há 2 ou 3 dias, são esses quadros que eu relatei: tontura, desequilíbrio e oscilação da memória. E essa situação gerou uma série de repercussões. Hoje, o Conselho Federal de Medicina divulgou uma nota dizendo que recebeu denúncias sobre a garantia do atendimento médico que foi fornecido ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também manifestando preocupação com o quadro clínico dele e que, por isso, o CFM determinou que o Conselho Regional de Medicina aqui do Distrito Federal abrisse uma sindicância para apurar os fatos. O ministro Alexandre de Moraes, depois dessa nota, ele se manifestou com base em matérias da imprensa anulando essa sindicância. De acordo com a decisão, Moraes deixou claro que o CFM não tem competência legal para determinar uma investigação contra a equipe médica da Polícia Federal e também afirmou que não houve omissão por parte dos profissionais da PF. Além de anular essa sindicância, o ministro Moraes também determinou o seguinte, que o presidente do CFM, do Conselho Federal de Medicina, seja ouvido pela Polícia Federal no prazo de 10 dias, abre aspas, para que ele explique a conduta ilegal do CFM e para que se apure eventual responsabilidade criminal. Ele também determinou que o diretor do Hospital DF-Star, onde Jair Bolsonaro costuma fazer tratamentos, também envie no prazo de 24 horas os laudos referentes aos exames que foram feitos nesta quarta-feira. Volto com vocês no estúdio.